E aí pessoal, tudo bem? Bom, retornando aqui, né, aos nossos estudos, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar com essa questão da física A, que vamos chamar agora de pressão, né? Eu preparei um terreno para vocês na última aula, para que nós pudéssemos trabalhar essa questão de pressão com densidade, massa específica de elementos. Lembram-se? Todo elemento ele tem uma densidade e uma massa específica, tá? A densidade, todo corpo tem a sua densidade, mas depende do corpo, do formato do corpo, tá bom? E a massa específica já está ligada mais ao material desse corpo. Melhor, não pode ter nenhum tipo de deformação ou espaços vazios, tá? Levando em consideração isso, nós vamos agora trabalhar com um elemento chamado pressão, tá? De uma força. Só que eu não posso falar sobre esse conteúdo sem dar destaque a dois estudiosos, a dois físicos, matemáticos, arquitetos, que é Evangelista Torricelli e Blaise Pascal, né? Vocês vão ouvir falar muito sobre esses indivíduos. Alguns de vocês já ouviram falar sobre Torricelli, né? A equação de Torricelli. Torricelli foi um matemático brilhante aos 16 anos. Ele já era estudante, tá? Ou estudava com os assistentes de Galileu Galilei, né? Ele já era aluno dos pupilos de Galileu Galilei. Naquela época era uma honra ser estudioso desses pupilos, né? Ou melhor, estudioso ou aluno de um grande estudioso, ou de um grande matemático, de um grande físico, de um cientista, né? Hoje nós consideramos como cientistas. Bom, Evangelista Torricelli, ele nasceu na Itália, tá? Ele trabalhou com matemática aos 16 anos de idade. Ele já foi aluno, tá bom, de um pupilo de Galileu Galilei, tá? Depois de um certo tempo, ele foi estudar em Roma, e o Granduque de Toscana, em Florença, já considerou Torricelli, já fez o convite para Torricelli para trabalhar como assistente de Galileu Galilei. Ou melhor, ele já estava trabalhando diretamente com Galileu, tá? Infelizmente, Galileu, ele morre aos 78 anos, ele já estava muito velho, estava bem idoso, já estava quase cego, né? Então, o Granduque, ele já considera Torricelli como o matemático dele, certo? Ou melhor, o matemático do Granduque já foi considerado Torricelli, substituindo o nosso Galileu Galilei, que morre aos 78 anos, tá? Bom, Torricelli, né, nas suas descobertas matemáticas, físicas, ele gostava de trabalhar com arquitetura também. Ele descobriu o tubo de Torricelli, tá? Que mais tarde vai ser chamado de barômetro por Blaise Pascal. Blaise Pascal também ele deu continuidade nesse trabalho de Torricelli, certo? Olha a coincidência deles. Os dois morrem com 29 anos de idade, tá? Morrem novos, assim, de certa forma novos, tá? O tio Jefferson também tem 39 anos de idade, né? Não que vai morrer agora, por favor. Então, o que acontece? Você pode perceber que, baseado nisso aqui, esses dois indivíduos, eles tiveram grande importância para a nossa física de hoje, tá? O Evangelista Torricelli, ele criou, na verdade, o nosso barômetro. O que é um barômetro, professor? Ele calcula a pressão do ambiente, certo? Na verdade, o barômetro dele era um tubo milimetrado contendo mercúrio. E ele conseguiu criar um vácuo aqui com esse tubo cheio de mercúrio. E ele percebia que essa coluna de mercúrio variava à medida que ele ia para locais mais altos e mais baixos, certo? Melhor, essa colocação aqui do mercúrio no tubo variava de acordo com a pressão atmosférica, certo? Bom, então o que foi que ele percebeu no estudo dele? Ele percebeu que esse tubo ele atingia a pontuação de 760 milímetros, tá? Quando ele estava ao nível do mar. Professor, o que é o nível do mar? É o ponto mais baixo, tá? Ou melhor, é o ponto onde nós temos, tá, na superfície da Terra, a maior pressão, que é de 1 atm, certo? Na superfície do Sol. Bom, professor, tem locais que
a pressão é maior do que o ATM? Tem locais que são mais, eu posso dizer, mais baixos que o nível do mar, viu? Mas nós levamos em consideração sempre o nível do mar, tá? Então, a pressão no nível do mar é de 1 atm, 1 atmosférico, tá bom? Só que nesse caso aqui, no tubo, tá, de Torricelli, ele calculou 760 milímetros de mercúrio. Se você analisar isso aqui, você vai ouvir que isso aqui são 76 centímetros de mercúrio, certo? Equivale a 1 atm. Lógico, Pascal, dando continuidade aos trabalhos de Torricelli, ele mais tarde criou o barômetro, tá? Baseado nessa teoria, e ele teoriza essa fórmula. A pressão de uma força é a força pela área que ela se aplica. Como assim, professor? Por exemplo, se você aplica uma pressão ou uma força em uma determinada área, tá? Você vai gerar uma pressão naquela área. Bom, por exemplo, quanto maior a área, menor a pressão, certo? A força pode ser constante. Você pode aplicar uma força constante, mas quanto menor a área de contato, menor a área, maior a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Exemplo, se você pega um prego, bate na madeira, você pode perceber que o prego perfura aquela madeira com facilidade, né? Por quê, professor? Porque assim que você aplica uma força na cabeça do prego, essa ponta aqui ela gera uma pressão, né? Lógico, essa área é bem pequenininha, então esse prego acaba penetrando, certo? Se você pegar outro objeto que tem uma área maior, uma área de contato maior, você precisa aplicar uma força maior também para manter essa pressão. Bom, então resumindo, quanto menor essa área de contato, maior a pressão. Quanto maior a área, menor a pressão. Um exemplo bem básico, tá? Bem básico. Aquela cama de pregos, né? Como é que o cara consegue deitar numa cama de pregos e não se machucar? Já analisaram isso? Ó, se o cara pisa em um prego só, você pode perceber que ele vai se machucar, né? Mas se o cara deita numa cama cheia de pregos, ele acaba não se machucando. Lógico, porque ele tem uma técnica, né, para fazer isso. Mas ele acaba não se furando. Por quê? Porque, na verdade, se eu piso em um único prego, a área de contato é pequena, né? É uma única ponta. Mas se eu piso em várias pontas, a área de contato é maior. Então, se a área de contato é maior, a pressão é menor. Se eu aplicar essa mesma força em um prego ou em vários pregos, tá? Você pode perceber que essa pressão varia. Se eu aplico essa força em um único prego, eu vou me furar. Agora, se eu aplico essa força em vários pregos, eu acabo não me furando, porque eu diminuo a pressão, aumentando a área de contato. Ok? Bom, baseado nisso aqui, nós temos a chamada coluna de gases, tá certo? Essa coluna de gases, ela teorizou a unidade 1 atm hoje. Lógico que essa unidade aqui são 760 milímetros de mercúrio, mas você pode perceber que essa coluna de gás aqui, olha, é a nossa pressão atmosférica. Bom, de acordo com o Pascal, essa coluna gasosa por metro quadrado, ela gera um peso de 100 mil newtons. Ou melhor, 1 atm equivale a 100 mil newtons por metro quadrado, tá? 100 mil newtons por metro quadrado. O que significa isso? Significa que 1 atm equivale a 100 mil newtons, um peso de 100 mil newtons em uma área de 1 metro quadrado. Lógico, é a coluna gasosa da nossa atmosfera, tá? A coluna de gases. Então, o que acontece? Essa coluna, a cada metro quadrado, ela tem um peso de 100 mil newtons, certo? E isso vai gerar o quê? Vai gerar uma pressão. Bom, isso também teorizou também a questão da gravidade, tá? O que mantém os corpos estáveis na superfície da Terra.
não é? E assim por diante. Por exemplo, você pode perceber que essa pressão ela diminui com o aumento da altura. Se você vai para pontos que muito altos em relação ao nível do mar, essa pressão diminui, tá? Ela vai diminuindo. Lógico que tem alguns efeitos, né? Com essa diminuição de pressão, tá bom? Então, nesse caso aqui, um ATM equivale a 100 mil newtons por metro quadrado. Bom, o que são esses 100 mil newtons? É 1 vezes 10 elevado a quinta newtons por metro quadrado, tá? Só essa unidade eu vou chamar de Pascal. Então, um ATM é 1 vezes 10 elevado a quinta Pascal. Professor, vai ser a mesma coisa? É a mesma coisa, tá? É a mesma unidade. Então, você pode dizer que Newton por metro quadrado é igual a Pascal, tá? Eles têm os mesmos valores em relação a um ATM, ok? Então, pessoal, essa é a nossa teoria sobre pressão de uma força, tá bom? É uma teoria bonita porque, na verdade, ela leva um pouquinho da história de alguns físicos, tá? De alguns estudiosos, ok? E isso vai levar mais tarde ao nosso conhecimento sobre a pressão e o efeito de colunas de líquidos, tá? Nós vamos trabalhar com a hidrostática, tá certo? Torricelli, Pascal, trabalhar essas teorias, principalmente Pascal, bom? A prensa hidráulica, que tem uma teoria também de Blaise Pascal e assim por diante, ok? Aí na próxima etapa nós vamos resolver algumas questões para que a gente possa ter um entendimento melhor de como aplicar essa equação, ok? Valeu, pessoal! Obrigado. E aí, pessoal, tranquilo, voltamos, né? Só que agora a gente vai resolver uma questão, tá certo? Essa questão aqui, eu escolhi ela do caderno de exercícios, tá bom? Lá na página 16 você vai escolher a 9ª questão, tá bom? Vamos resolver ela. Ela vai fazer um aparato de todos os elementos que nós precisamos, de tudo que você trabalhou em relação à densidade, em relação à pressão, massa específica. Ela faz um aparato completo, tá certo? Bom, ela fala assim: para a aceleração da gravidade, adote G, né, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Um cubo homogêneo de alumínio de 2 metros de aresta está apoiado sobre uma superfície horizontal, né? Ele está apoiado na horizontal, tá bom? Numa superfície qualquer. Qual a pressão em newtons por metro quadrado exercida pelo bloco sobre uma superfície ou sobre a superfície? Lembrando que a densidade do alumínio é de 2,7 vezes 10 elevado a terceira quilogramas por metro cúbico. Melhor, é a densidade do alumínio em si, tá certo? Esse cubo aqui, ele, vamos supor que ele seja, não tenha falhas, ele não tem, ele é homogêneo, tá certo? Ele é um elemento maciço, tá? Então, essa densidade aqui, na verdade, também pode ser uma massa específica, tá bom? O que a questão me deu, o que eu tenho para trabalhar com ela, tá bom? Vamos lá? Vamos analisar? Bom, olhando para a questão, eu vou utilizar a gravidade. Poxa, vou utilizar a gravidade em alguma coisa. O quê? Peso, né? O peso ele utiliza bastante a gravidade. O peso é uma força, tá bom? Então, nós temos o que aqui? Dados. Eu sempre peço para que você coloque os dados, né, antes de você resolver uma questão dessa. Eu tenho a gravidade, mesmo você sabendo os elementos do valor da gravidade, mas se a questão te oferecer, então você vai utilizar. Bom, ele fala que eu tenho um cubo de arestas, ou melhor, esse cubo aqui, olha, ele sendo uma figura homogênea, bom, uma figurazinha homogênea, ele tem 2 metros de aresta, 2 por 2 por 2. Bom, esse é o nosso cubozinho, tá certo? Bom, esse cubo aqui, ele vai ter um volume, ele vai ter uma área de contato, né? Ele tem todas as características possíveis, ok? Bom, aí fala assim: qual a pressão em newtons por metro quadrado exercida pelo bloco sobre a superfície? Eu quero saber qual é a pressão que ele vai produzir nessa superfície. A superfície que ele está em contato é uma área, bom? Então, essa área aqui é de quanto? Qual o valor dessa área? Fica 2 vezes 2, né?
Isso aqui, a área de contato é um quadrado, que na verdade a figura é um cubo. Então isso aqui são 4 metros quadrados. É a nossa área de contato. Nós já temos a área. Bom, nós temos a gravidade, ok? E nós temos, a questão ofereceu a densidade do alumínio. A densidade do alumínio. Então fica 2,7 vezes 10 elevado à terceira quilogramas por metro cúbico. Ok? Professor, para que eu quero essa densidade? Vamos ver qual é a fórmula da densidade? Vocês lembram? Vamos lá. Fala que densidade é massa dividido pelo volume. Ok? Bom, a densidade tem valor. Então você vai fazer, você vai jogar aqui, você tem a densidade e você também tem o volume. E você vai achar a massa. Mas professor, volume, cara, como é que eu acho o volume dele? Bom, você pode perceber que o volume é o quê? Você pode perceber que são as arestas ao cubo, né? Então fica 2 ao cubo, no caso vai ficar o que? 8 metros cúbicos, certo? Esse é o volume do nosso cubo, certo? O professor calculou a área para quê? Nós vamos precisar dela, porque ele quer só a área de contato, a pressão na área de contato, tá bom? Vamos lá. Aí fica o quê? Vamos aplicar a fórmula, tá certo? Vou colocar ela aqui, ó. Vamos começar a trabalhar com ela, fica o quê? 2,7 vezes 10 elevado à terceira é igual a M sobre V, no caso 8, né, que é o nosso volume. Você faz tchum-tchum, meio pelos extremos, não é? Aí fica M é igual a 8 multiplicado por 2,7. Eu vou me livrar dessa vírgula. Eu vou correr uma casinha decimal para a direita e vou diminuir aqui, olha, o expoente da base 10. Vai ficar assim, ó. 27 vezes 10 ao quadrado, tá? Quilogramas. O cara pergunta, professor, isso não é massa, cara. Realmente não é massa. Eu não multipliquei o 8 pelo 27. Mas olha o que eu vou fazer. Eu tenho uma massa, eu vou calcular o peso desse cubo. Quem é o peso dele? O peso dele é massa multiplicado pela gravidade. Ou melhor, vou multiplicar esse valor aqui por 10. Não é? Vai ficar o quê? 8 vezes 27 vezes 10 elevado à terceira newtons. Qual foi a diferença? Aqui, ó. Acrescentou-se uma casa do expoente da base 10. Tá? Eu multipliquei por 10, né? Que é a gravidade. Bom, eu achei o peso. O peso é a minha força. Mas eu quero achar o quê? A pressão. Então, quem vai ser essa pressão? A pressão vai ser esse peso, que é a nossa força, 8 vezes 27 vezes 10 elevado à terceira, dividido pela área. Nossa área de contato aqui é quem? É 4, né? Dividido por 4. Eu vou pegar o 8 e vou dividir pelo 4, vai dar 2, né? Aí fica 2 multiplicado por 27. Então a nossa pressão aqui vai ficar 54 vezes 10 elevado à terceira newtons por metro quadrado. Essa é a resposta. Você tem que seguir aquela regrinha de notação científica. O 54 ele não segue a regra, tá? O valor certo aqui seria 5,4. Então você corre, a vírgula corre uma casinha para a esquerda e eu aumento aqui um elemento do expoente da base 10, né? Aí fica o quê? 5,4 vezes 10 elevado a quarta newton por metro quadrado. Ok? Professor, tem alternativa a essa questão? Vamos analisar se ela tem alternativa? De acordo com o nosso caderno de exercícios, a nossa alternativa correta é a letra E, certo? Então, a nossa alternativa, letra E. Ou melhor, você analisou o quanto essa questão é fácil? Se você conseguiu compreender as nossas aulas de densidade, massa específica, pressão, você vai entender, tá? Lembrando que eu apliquei a fórmula da pressão, que é o peso pela área de contato, tá certo?
A fórmula de pressão eu utilizei aqui. Eu só substituí os valores direto, tá bom? Resumindo, nós fizemos um aparato sobre todos os nossos conteúdos já trabalhados em física A, tá certo? Galera, nós ficamos por aqui, tá bom? E na próxima aula a gente já vai trabalhar com a questão da hidrostática em si, tá? Prensa hidráulica, coluna de líquido, vamos trabalhar tudo isso, tá bom? Valeu e até a próxima!